Olá, meus amigos iluminados. Quanta alegria neste reencontro. A chegada deste momento é tão esperada, como se a gente fosse receber alguém que a gente ama muito. A gente se prepara mental e espiritualmente e fica na expectativa do início do nosso evangelho. E esse alguém que eu fico esperando muito são vocês. São vocês que adentram o meu lar com o seu carinho, com a sua luz. Assim como eu também agradeço por poder adentrar o lar de cada um de vocês. Sejam bem-vindos, sejam muito, muito bem-vindos. Se sintam muito acolhidos. Toda a minha afeição a cada um de vocês. Hoje nós estamos no Evangelho de número 50. Eu fiquei assim, não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava na grande expectativa. Conseguimos chegar ao Evangelho de número 50. Quanta perseverança que nós conseguimos manter neste objetivo. Foi por causa de vocês que nós conseguimos realizar, né, esse maravilhoso estudo aos domingos, que tanto bem nos faz. Então, mais uma vez, nós endereçamos a nossa gratidão a Jesus e a seus anjos abençoados que nos acompanham com inspiração, com sabedoria, no aprendizado das lições do Evangelho. E o nosso estudo virtual, hoje, ele é literalmente virtual. Mas apesar de nós não estarmos ao vivo, né, o meu coração ele está batendo no mesmo compasso do coração de cada um de vocês. E nós vamos fazer os comentários, nós vamos registrar as questões, todas aí no chat, tá? E durante a semana eu vou estar respondendo e fazendo observações sobre o tema, principalmente aquelas que vocês comentaram. E como sempre, nós iniciamos o nosso estudo com a leitura de uma mensagem, para que a gente possa refletir, né? Para que a gente tenha condições de refletir. E após a prece, nós vamos abordar esse tema que nós estamos agora colocando na tela, né? Hoje nós vamos falar de afabilidade e doçura, capítulo 9, item 6, ok? Vamos abrir o Evangelho e vamos começar. Estamos preparados? Tudo bem? Então vamos lá, meus amigos. A mensagem de hoje, como nós colocamos, né? Nós vamos fazer a leitura juntos. Ela é intitulada também Afabilidade e Doçura, tá? Essa mensagem é de Emmanuel e está lá nesse livro, Escrínio de Luz, de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos ler a mensagem juntos e vamos refletir. Começa assim. No exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade de coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não será porque espalhes teus ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero,
e a indisciplina. Não será com elogio público ou com a acusação aberta que ajudarás o companheiro. Quase sempre o louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa, habitualmente, é uma crueldade. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para levar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Que linda essa mensagem de Emmanuel, tá? Uma mensagem que realmente nos convida à reflexão e nos convida, acima de tudo, a sabermos que todos nós precisamos observar como está sendo a nossa relação com o próximo, de que forma nós estamos expressando as nossas emoções e os nossos sentimentos. Será que nós estamos sendo espontâneos e verdadeiros nessas experiências que a vida nos propõe de estarmos uns com os outros? Então fica essa reflexão para todos nós diante dessa linda mensagem que o Emmanuel nos trouxe, ok? Vamos orar, vamos agradecer? Então vamos juntos neste momento unir os nossos pensamentos em profunda reflexão acerca da mensagem proposta pelo nosso querido Emmanuel. Hoje falaremos de afabilidade e doçura. Tão poucas vezes paramos para refletir sobre estas virtudes, virtudes que abrem as portas da vida para que todos nós possamos nos situar diante de Deus e diante do mundo de regeneração. Ajuda-nos, Pai, a absorvermos o ensinamento do Evangelho, a termos a coragem de olhar para dentro de nós e observar o que precisamos mudar, de que forma que podemos atender a esse chamado de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque pertencerão à terra e verão a Deus. Nós somos candidatos, Senhor querido, a nos encontrarmos contigo um dia, face a face, e te agradecermos por todas as oportunidades que nos destes, de nos reconhecermos fracos, de nos reconhecermos frágeis, mas de vencermos o mundo como assim o fizeste, Jesus. Envolva-nos, abençoe a todos que neste momento recebem a tua legião de anjos em seus lares. Ilumina, Senhor, todos os ambientes domésticos. Envolve a todos os que participam deste Evangelho, buscando a tua luz, buscando o teu consolo, buscando o teu esclarecimento. Envolve-nos, Senhor, e ajuda-nos a compreender as tuas lições, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor. Então, fizemos a prece, né? Nos sentimos mais leves, tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler a instrução de Lázaro, né? Porque Lázaro, ele nos traz essa instrução para que nós possamos compreender essa frase de Jesus: bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Então ele nos traz uma instrução para que a gente possa compreender e saber como fazer. Porque a beleza do Evangelho é essa, né?
está ali o versículo, o capítulo, o registro dos discípulos das palavras de Jesus do Novo Testamento. E logo após, folheando o Evangelho, nós encontramos as instruções dos Espíritos, né? Então, como que nós podemos realmente praticar aquela lição? Então, vamos ler o Evangelho, vamos compreender essa proposta, tá? E depois a gente faz a interpretação, ok? Então, vamos lá. Vamos juntos para entendermos a mensagem de Lázaro. Aqui está a mensagem. E Lázaro começa assim. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. E ele continua nos dizendo o seguinte: a essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem. Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. E Lázaro conclui nos dizendo: não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Gente, que mensagem! Que mensagem maravilhosa! Esse Lázaro é o mesmo Lázaro, irmão de Marta e Maria, né? Que Jesus falou: levanta-te e anda, tá? É o mesmo Lázaro que vem colaborar com a codificação da doutrina e é um dos precursores, né, do mundo de regeneração, conforme nós estudamos no domingo passado. Então, a afabilidade e a doçura que nos fala o Evangelho de hoje e que faz parte do capítulo 9, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra, nos convoca a uma grave reflexão. Reflexão esta no sentido de que, tendo nesse capítulo nos dado Jesus uma metodologia de bem viver na terra, porque Jesus nos deu, né, todas as orientações de como nós devemos viver neste planeta, e nos mostrando o
quanto nós podemos aliviar as nossas dificuldades e necessidades, aprendendo com Ele a desenvolver as nossas almas, ou desenvolver em nossas almas, esse conjunto de qualidades que formam uma virtude, a virtude da mansuetude e da brandura. Em todo o tempo que Jesus conviveu conosco, Jesus foi manso, Jesus foi brando. Jesus sabia realmente envolver as pessoas com aquela doçura na voz e a doçura no gesto. E se, meus amigos iluminados, meus queridos e amados, no capítulo 17 do Evangelho, nos diz: sede perfeitos. É isso que nos conclama, né? O item que fala da virtude nos esclarece que a virtude é um conjunto de qualidades, certamente, e um ser afável e doce muito conseguirá na conquista de bem conviver. Como é bom nós convivermos com pessoas, né, que nos acolhem, que sabem ser educadas, que sabem ser transparentes e espontâneas na sua atitude. Nós nos sentimos aconchegados com essas pessoas. Então, ser afável e ser doce é uma virtude. E nesta mensagem, Lázaro, ele nos fala dessas duas virtudes, que são muito pouco citadas no nosso cotidiano e no cotidiano dos homens em geral. Nós quase não falamos na necessidade de sermos brandos e de sermos mansos, de sermos afáveis. A gente quase não fala nisso, né? Mas essas virtudes, elas foram exaltadas por Jesus, que incentiva todos nós, todos os seus irmãos em desenvolvimento espiritual, a fazê-las crescer dentro de si. Porque uma vez com elas em ação, serão bem-aventurados. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Felizes serão os brandos e os pacíficos. E afabilidade, meus lindos, é a qualidade de quem é cortês, de quem é delicado, de quem é amável, de quem é agradável e com quem se pode falar facilmente. É aquela pessoa que é acessível. E doçura é a qualidade de quem é suave, de quem é meigo, de quem é brando. Então é aquilo que nós colocamos, né? Quem não gosta de estar perto de alguém que tenha essas qualidades, que possua essas virtudes? O Lázaro, ele escreve que a afabilidade e a doçura, deixa eu colocar aqui para vocês me verem melhor, né? O Lázaro, ele escreve que a afabilidade e a doçura, elas se originam da benevolência, tá? Que é a boa vontade, que é a bondade para com alguém, que por sua vez é o fruto do amor ao próximo. Então nós estamos neste exercício constantemente de melhoria íntima. Nós estamos aqui há 50 domingos, tentando compreender as lições do Evangelho para que nós possamos realmente nos melhorarmos, para que nós consigamos alcançar, né, essa condição que Jesus colocou de bem-aventurados, brandos e pacíficos, porque vão poder pertencer ao mundo regenerado que é a nossa terra, essa nova era que está sendo anunciada. Mas em contrapartida, todos nós gostamos, quem é que não gosta, né, de ser bem tratados? Todos nós gostamos. Todos nós gostamos de atenção, de carinho, de compreensão, de tolerância. Enfim, quem não gosta de viver em um clima de amor e de fraternidade? Quem não gosta? Quem de nós não gostaríamos de implantar esse clima dentro dos nossos ambientes domésticos?
de termos a condição de conviver, né, em harmonia com aqueles a quem Deus colocou na nossa vida para que a gente pudesse se reajustar com as suas leis. Quem de nós não gostaríamos de estarmos todos os dias acordando de manhã, dizendo aquele bom dia e recebendo o bom dia também? No entanto, para que a gente tenha tudo isso, para que a gente consiga implantar essa nova era dentro do nosso ambiente doméstico, é necessário que nós também estejamos dispostos a desenvolver esses sentimentos que queremos em relação a nós. Ou seja, nós precisamos ofertar aos outros, ofertar amor, ofertar amizade, ofertar principalmente afabilidade e doçura. Se eu quero receber, eu preciso também oferecer. Mas vamos pensar um pouco, meus amigos. Vamos analisar. Nós estamos falando aqui de algo que a gente não costuma conversar. Nós estamos falando de algo que nós não costumamos observar se nós temos ou não temos. A gente se preocupa muito em ser bem educado, né? Aquele verniz do mundo que a gente costuma passar, ser bem tratado, né? Ser elegante. É isso que a gente se preocupa. Por que será que nós desejamos tudo isso? E, no entanto, se torna tão difícil para nós mantermos estados de alma, de tolerância, de ternura, de afabilidade e de doçura, resultando num clima de equilíbrio. Por que é tão difícil a gente manter, né, esse estado de alma? Mas a gente quer esse clima, esse ambiente onde nós estamos inseridos, onde nós nos relacionamos uns com os outros. E pensando em tudo isso, nós concluímos o quê? Que nós não valorizamos esses aspectos. Nós não valorizamos. Nós não paramos para pensar realmente, né? Se eu quero ser bem tratado, por que eu não trato bem os outros? Por que eu me queixo da forma como os outros estão me tratando? Não foi isso que o Lázaro colocou para nós no Evangelho? Não foi isso que ele nos falou, né? E lá na mensagem inicial também, quando a gente fala da questão das reclamações, que a gente reclama da forma como as pessoas nos falam, com rudeza. Às vezes a pessoa não está num dia bom, nos responde meio atravessado, aquilo nos faz mal, nos causa angústia. Nós entramos no clima, nós sintonizamos e acabamos também respondendo a pessoa no mesmo nível, né? Porque criamos uma sintonia. Então, se a gente quer ser tratado, nós precisamos oferecer também esse tratamento. E nesse sentido, meus amados, nós receberemos da espiritualidade amiga, essa que nos assiste, essa que nos olha o tempo todo. Nós receberemos os recursos necessários para que nós possamos desenvolver esse sentimento que fazem parte do nosso eu profundo, mas que estão soterrados dentro de nós pelos condicionamentos do mundo e pelas emoções do cotidiano. Os nossos anjos guardiães, eles que nos acompanham no nosso projeto reencarnatório, eles sabem o momento exato para nos inspirar a mudarmos de atitudes, a mudarmos a nossa forma de agir. Eles sabem quando nós estamos amadurecidos o suficiente para recebermos essas lições renovadoras. Então nós devemos cultivar esses sentimentos para facilitar
facilitar a nossa convivência uns com os outros. Nós precisamos pensar nisso. Hoje, se a lição chegou até nós, é porque é o momento de pensarmos, né, e modificarmos a nossa forma de nos relacionarmos com o nosso próximo. São tantos aprendizados, tantas lições de convivência e de tolerância que o Evangelho nos traz. E a página de hoje, a página lida no início, né, ela também nos faz refletir no quanto que nós confundimos esses sentimentos. Porque não necessariamente, para sermos afáveis, nós precisamos estar o tempo todo com um sorriso nos lábios. Não há necessidade disso. São bem-aventurados os que, se esforçando por compreender e aceitar todas as pessoas como elas são, querendo para elas o que de melhor for possível, usando de benevolência para com suas faltas e omissões, tiver sempre atitudes de delicadeza e de afabilidade em todos os relacionamentos. Esses são bem-aventurados. E é nesse sentido que nós precisamos realmente avaliar as nossas atitudes. Porque geralmente o que nós fazemos? Nós nos dispomos a ter aquela lupa diante do defeito, diante das atitudes do próximo que contrariam os nossos interesses. As pessoas não precisam, de forma nenhuma, viver na nossa cartilha. Só fazer aquilo que nós achamos certo. Nós fomos reunidos nesse mundo para os nossos reajustes, em função de necessidades de expiações, de provas e de missões que nós precisamos cumprir para caminharmos um pouquinho na nossa evolução espiritual. Mas nós não viemos aqui para transformarmos o outro. O objetivo maior é nós transformarmos a nós mesmos. E não é o exterior que nós precisamos mudar, é o nosso interior. E assim o Lázaro, na sua mensagem no Evangelho, ele censura os que usam de uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades interiores. É isso que ele fala, né? Porque tem pessoas que agem assim e que na menor contrariedade se mostram como são por dentro, nas reações violentas que manifestam. É a tal história, né? Tá tudo bem, mas pegou no meu pé, mordeu meu calcanhar, a coisa muda de figura. E tem gente que se compraz com isso, né? Eu sou muito boa, mas não mexe comigo. Não é assim que acontece? Não é assim que às vezes a gente fala? Nós fazemos questão de destacar esse lado oculto, esse lado disforme da nossa personalidade. Para quê? Por uma questão de poder? Para atemorizar o outro? Para nos fazer respeitar? Quando, se nós pudéssemos simplesmente sermos espontâneos, sermos humildes, sermos afáveis, sermos carinhosos, acolhedores, nós teríamos uma relação muito mais produtiva uns com os outros. Aí alguém vai dizer assim, mas Rose, as pessoas nos agridem, as pessoas não são afáveis conosco, as pessoas não são brandas. Elas usam de palavras agressivas, elas magoam, são preconceituosas, são discriminatórias. Meus amados, quando um não quer, dois não brigam. Existe forma melhor do que você desmontar uma pessoa quando você não responde na mesma linha da agressão?
Existe um meio melhor do que você dar o exemplo da humildade, pedindo perdão por ter magoado a pessoa, mesmo sabendo que você tem razão? É sobre isso que Lázaro nos convida a refletir. Nós precisamos analisar realmente como está sendo a nossa atitude nos nossos relacionamentos, nas nossas relações interpessoais. Porque o orgulho e o egoísmo, né, eles geralmente nos transformam naqueles tiranos cheios de razão, onde nós queremos mais é mostrar que ali quem manda somos nós. E tudo isso de que nos fala Jesus, ele está no movimento da nossa alma, no dinamismo das nossas emoções. Tem um livro intitulado Mãos de Luz. Mãos de Luz. Eu não me lembro quem é a autora agora. Mas nesse livro, a autora, ela nos fala que no nosso campo emocional, o nosso campo emocional, ele foi feito para ser ampliado. E quanto mais nós damos amor, quanto mais trabalhamos no bem, mais esse campo emocional se dilata. E como resultado, nós nos sentimos plenos, porque está se processando o dinamismo das nossas emoções. Olha que verdade maravilhosa. Olha que coisa linda a gente conseguir imaginar isso, né? O nosso campo emocional, as nossas emoções, elas foram feitas para serem ampliadas. E quanto mais amor nós ofertamos, quanto mais caridade nós realizamos, mais esse campo emocional se dilata. Então é como se o nosso perispírito, né, se expandisse e atingisse a todas as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Tem uma música que fala assim, né? Precisamos amar as pessoas do jeito que elas são, mais ou menos assim. Nós precisamos deixar esse sentimento de amor se dilatar, né? Tomar conta dos nossos sentimentos. E pensar no coletivo. Sempre pensar no outro. E não no individual, não somente em mim. Se nós não agirmos assim, se ficarmos intolerantes, incompreensivos, impacientes, o nosso campo emocional vai se atrofiar. Ele vai se atrofiar. Por ser contrário ao seu mecanismo natural. E será expressado, meus amados, na forma de carência. Olha que interessante essa verdade. Essa é a razão pela qual, muitas vezes, o nosso campo emocional precisa ser dinamizado e não abandonado por nós. Quanto mais eu amo, mais amor eu tenho para oferecer. E menos amor eu vou precisar. Porque eu amo você por mim e por você. Eu estou expandindo o meu campo emocional. Agora, quanto menos eu amo, quanto mais intolerante eu sou, quanto mais incompreensiva, mais impaciente, mais carência afetiva eu terei. E vou entrar naquela onda de ninguém me ama, de ninguém me quer. Mas é porque eu não estou conseguindo expressar esse sentimento para receber também. E o universo é bondoso demais. E o universo me oferta isso. Nesse raciocínio, nesse esclarecimento, nós conseguimos entender a grande sabedoria de Jesus, quando ele fez da mansuetude e da passividade e da moderação uma lei, condenando assim toda forma de violência. Leiam esse livro, Mãos de Luz.
tá? Nós fomos criados para amar, mas é interessante como que nós nos sentimos envergonhados de amar. Nós temos vergonha de ser educados, nós sentimos vergonha de sermos corteses e achamos que vamos, por exemplo, na expressão vulgar, né, pagar mico. E com isso, nós acabamos por desprezar as riquezas do nosso mundo interior e tirar de nós mesmos a alegria de ser feliz. Será que não seria isso a falta de autoestima? Quando eu tenho vergonha de demonstrar o sentimento de amor, vergonha de dizer que eu amo? Lembramos ainda, meus amados, que passividade não é ser pacífico e nem ser omisso. É muito importante isso. Busquemos pesquisar o que realmente quer dizer passividade ou pacificidade, né? Pacificidade, não é passividade, não. Passividade não é ser passivo, tá? É pacificidade, ok? Então a gente tem que procurar saber o que significa pacificidade, para nós não confundirmos, por exemplo, com impulsividade e agitação, ou ainda ansiedade com dinamismo. Confundimos a sensibilidade com a suscetibilidade e nós confundimos a humildade com servilismo. Nós colocamos isso tudo para que a gente possa refletir que muitas vezes os conceitos divinos, eles não coincidem com os conceitos humanos. E é preciso que tudo esteja muito claro em nossa mente, para que nós possamos trabalhar esses conceitos e depois administrarmos com equilíbrio as nossas emoções, que mais tarde se tornarão sentimentos. Nós temos aí, meus queridos, o universo nos convidando a trabalhar. É o universo da nossa alma, sob a direção e os preceitos do Mestre das nossas vidas. E tudo isso nos mostra ainda a grande necessidade de autoconhecimento. Porque não basta nós conhecermos esse código divino se nós não sabemos como dinamizá-los em nós, no nosso dia a dia, na relação conosco e na relação com o outro. Identificarmos quem nós somos, o que nós sentimos e o que nós pensamos é fundamental para que nós possamos processar em nós essa grande transformação, que certamente se dará cedo ou tarde, querendo ou não. Um dia, todos nós seremos anjos. Todos nós seremos perfeitos. Pode demorar mais, pode demorar menos. Para uns é mais rápido, para outros não é tanto, mas é a única fatalidade das nossas vidas, é sermos felizes. Que Deus possa nos ajudar sempre. Que Deus possa iluminar as nossas mentes e que nós possamos buscar sempre, na oração, principalmente, os recursos espirituais que vão dilatar a nossa mente, para que nós possamos apreender ideias transcendentais e pedirmos ajuda ao nosso guia espiritual, ao nosso anjo guardião, para que ele nos faça ver com coragem, sem culpa e sem medo, aquilo de que nós necessitamos ver para processarmos a tarefa da nossa transformação. Nós precisamos aprender a buscar o recurso da prece toda vez que nós necessitamos de auxílio, que nós necessitamos de orientação. Nós precisamos saber interpretar os nossos sentimentos. Tem momentos que nós sentimos uma certa angústia, mas essa angústia não é de tristeza.
Essa angústia, muitas vezes, é a necessidade de mudarmos. Às vezes a gente cansa de ser assim. Cansa de ser tão contrário às leis naturais. E orar, meus amigos, refletir, meditar usando os recursos da determinação com o objetivo de nós alcançarmos esse grande empreendimento que vai trazer para todos nós sucesso em outros empreendimentos, porque nós estaremos trabalhando a causa da nossa dor, a causa do nosso sofrimento. E trabalhando a causa, os efeitos certamente serão benéficos. Tem aquela questão tão conhecida de todos nós, né? A questão do Livro dos Espíritos, 919, onde Santo Agostinho, ele nos dá uma metodologia, que são os passos de como fazermos para nos autoconhecer. Que nós possamos ir até a essa pergunta, lermos com atenção e termos tudo o que nós precisamos para começarmos o trabalho de progresso e de renovação. E para que isso aconteça, nós precisamos ser honestos e sinceros para conosco, nos enxergando o mais real possível, a fim de reformar o nosso caráter, reprimindo as nossas más tendências, melhorando o que nós já temos de bom, permanecendo no caminho do progresso. Difícil, lento, mas sempre progresso. Então, a honestidade e a sinceridade que nós devemos a nós mesmos, ela nos leva a sermos autênticos, a sermos espontâneos, a nos apresentarmos a todos como nós somos. Imperfeitos, sim, mas nos esforçando para nos melhorarmos. O próprio Jesus coloca, né, a equipe do Espírito de Verdade. O verdadeiro cristão se reconhece pelo esforço que ele faz em se melhorar. E esse esforço, ele aparece quando, sentindo um impulso, uma vontade de agredir, uma vontade de revidar, nós nos controlamos. Aí não é hipocrisia. Independente dos outros perceberem ou não, o nosso esforço de bem proceder, isso é uma agressão a alguém que foi sentida, pensada, mas não realizada. Eu consegui me controlar. Foi uma vitória que, por certo, vai estimular outras, até que não haja mais a necessidade do raciocínio para reprimi-lo, pois ela vai estar eliminada do nosso interior. Eu penso, meus amados, que o dia em que maior número de pessoas agir de forma autêntica consigo mesmo e com os demais, inspirando confiança uns nos outros, originando respeito mútuo aos deveres e direitos de cada um, a Terra vai estar bem mais próxima de se tornar um mundo regenerado. E assim termina Lázaro a sua mensagem. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Só pode dar amor quem o tem. E partindo, pois, do amor que sentimos por nós mesmos, nós podemos amar muito o nosso próximo. Muita paz a todos vocês. Não esqueçam de colocarem as questões e os comentários para que nós possamos trocar ideias durante a semana. Não esqueçam, meus amigos, de recorrermos sempre à oração, para que tenhamos a condição de vencermos a nós mesmos.
de desenvolvermos em nossas almas essa virtude maravilhosa da afabilidade e da doçura. E lembrem-se que quanto mais nós praticarmos o controle das nossas emoções, mais nós estaremos nos distanciando da necessidade de nos ofendermos e da necessidade de perdoar. Pensemos nisso. Essa é a nossa reflexão de hoje. E rogando que Jesus possa iluminar a todos, iluminar os seus lares, abençoar suas mentes, envolver seus corações. Nós nos encontraremos novamente no próximo domingo. Estaremos juntos para mais um Evangelho no Lar. Vamos agradecer? Vamos lá? Então vamos unir os nossos pensamentos mais uma vez. E depois dessa festa espiritual, diante de lição tão primorosa, nós te agradecemos, Senhor, pela inspiração que nos destes, iluminando nossas mentes e os nossos corações, a fim de que pudéssemos reconhecer a necessidade que temos de nos transformarmos, Senhor. Abençoa, Pai querido, cada lar aqui conectado. Derrama tua bondade sobre todos os familiares. Ilumina, Senhor, os corações que sofrem e te buscam em seu desespero para compreender tanta dor. Envolve, Senhor, aqueles que estão perdidos em seus sofrimentos, sem encontrar consolo. Pai querido, adentra, Senhor, os hospitais, principalmente aqueles onde os acamados se encontram abandonados por todos, pela família, sem esperança. Abençoa, Senhor, os que estão encarcerados, muitos arrependidos dos delitos que cometeram. Abençoa, Senhor, aqueles que passam fome, que sentem sede, que sentem frio. Envolve a todos nós e nos desperta, Pai querido, para a necessidade que temos de pacificar a nossa alma, de desenvolver a afabilidade em nossas personalidades e a doçura em nosso temperamento. Ajuda-nos, Senhor, hoje e por todo sempre. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, meus amigos. Muito obrigada ao canal Conhecendo o Espiritismo, que nos possibilita essa amizade, esse carinho que eu sinto por todos vocês. Muita paz, meus amigos. Que assim seja.